Estamos iniciando hoje mais um programa de língua portuguesa aqui no UNEC TV. E estamos recebendo aqui a professora Marlise, nossa jornalista, e parece que ela tem alguma pergunta a fazer. Pois é, professor. Hoje são duas expressões que nós vemos bastante, tanto na TV, em discursos, em jornais. São as expressões de menor e de maior. Como é que a gente pode fazer essa explicação para os nossos espectadores, o certo e o errado? De verdade, Marlise, isso é muito comum mesmo ouvir, como você disse, né? As pessoas falam assim, ele é maior de idade, né? Ou ele é menor de idade. Mais comum, ele é menor de idade. Isso é simples. O certo, o correto, né? Dentro da língua portuguesa, da gramática, ele é menor, ou ele é maior. Veja que nós estamos tratando aqui, não da palavra menor ou maior no sentido de tamanho, nós estamos falando no sentido de tempo. Então, quando as pessoas às vezes falam da forma que você acabou mostrando aí para nós, que ele é menor de idade, veja só, até ainda acrescenta isso ainda, né? Por isso que eles falam que é de menor. Porque as pessoas têm a tendência, né? E a nossa língua é muito comum isso, agrupar, diminuir. Então tirou esse de lá da idade e colocou antes da palavra menor ou maior. E o que é o correto, né? É simplesmente você falar ele é maior de idade, ele é menor, você não pode falar ele é menor de idade. Veja como que a tendência é essa. Você buscou aquele de e colocou cá né, antes da palavra menor ou maior. É simples essa correção. Ele é menor, ele é maior. Fica aí a dica então, ele nunca é de menor e ele nunca pode ser de maior. Ok, é isso mesmo. Exatamente essa explicação. Professor, agora vamos para a nossa placa. Atenção, neste brinquedo todos pagam. Marlise, aí nós podemos detectar apenas dois erros, né? Um menos grave, né? Que chamaria, por exemplo, a palavra atenção. Essa palavra atenção, aí, é bom que a pessoa coloque aí um ponto de exclamação, né? Ela vem separada, né? Vem em cima, na placa, e você colocar aí uma exclamação. É como se você está fazendo um chamativo. Olha, atenção, né? Presta atenção no que eu estou falando. Então, coloca essa atenção, coloca um ponto de exclamação. E neste brinquedo, todos paga, veja só, aí nós temos um erro que nós consideramos na língua portuguesa muito grave, que é um erro de concordância. Se fosse só aquela pessoa que fez a placa, que estivesse ali pagando, quer dizer, ela paga, mas veja que são todos, né? Todos, se todos pagam, é o verbo na terceira pessoa do plural. Ele paga e eles pagam. Portanto, nós consideramos isso como um erro assim, muito grave, embora isso é muito comum, porque a concordância, no caso especificamente aí da concordância verbal, as pessoas, aquelas que leem jornal, aquelas que leem mais, elas às vezes nem têm uma escolaridade. Normalmente elas não cometem esse erro, porque essa concordância do sujeito com o verbo, né? Portanto, né, todos estão exigindo que o verbo vá para o plural. Portanto, todos pagam. Nesse caso, então, nem adianta reclamar. Vai ter que pagar o ingresso e vai ter que concordar. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, eu lamento, né? Porque né, se você concordou em entrar lá no brinquedo, não é isso? Você paga, mas todos aqueles que estão com você pagam também, né? Muito obrigada, professor, pelas explicações.
Nós agradecemos essa oportunidade, né, dessa pergunta que você fez, e nós agradecemos também a todos os telespectadores, e não saia daí. Nós voltamos já já para o segundo quadro. Professora, mais uma vez, nós aqui no nosso programa de língua portuguesa, é um prazer recebê-la, né, para a gente conversar um pouquinho mais a respeito da nossa língua materna, da nossa língua portuguesa. Então, eu queria hoje conversar um pouquinho com você, principalmente com relação a esse processo de comunicação que, naturalmente, principalmente eu, daquela era assim de certo e errado, né? E obrigatoriamente a gente teria que falar o certo, senão seria punido. E hoje, com as redes sociais, e que por uma questão assim às vezes de pressa, ou por uma questão de normalidade daquele processo de comunicação, né? O VC para você, etc. Como que nós vamos lidar com isso aí, né? Que, queira ou não queira, a gente participou de outro período, de outra época, né? De que é punido o errado. E aí agora, como fazer? É também sempre muito bom, né, participar aqui do programa. Em relação às redes sociais, a linguagem ela precisa encontrar um equilíbrio. Nós estabelecemos relações, né, familiares, com amigos, mas também relações de trabalho nas redes sociais, e-mail, WhatsApp, Facebook. E às vezes nós não encontramos aí, né, o que é um ambiente mais íntimo, o que é um ambiente de trabalho. E aí o descuido com a língua. Então é muito comum a gente estar trocando ali mensagem com familiares, e quando numa relação de trabalho, a gente se vê também usando uma linguagem coloquial, usando abreviações. E é importante, né, que estabeleça essa diferença. Né? Se você está numa relação de trabalho, é importante que você tenha mais cuidado com a linguagem. Tanto o WhatsApp quanto o e-mail. Mesmo porque isso vira documento, né? Sim, claro. E uma linguagem cheia de abreviações, sem iniciar um período com letra maiúscula, ou mesmo uma palavra errada, acaba depondo contra você, né? Esse descuido com a linguagem. E também demonstra assim, pouca seriedade. Então, é importante, no e-mail, por exemplo, que você use o vocativo, que você cumprimente as pessoas, né? Olá, bom dia, que você respeite as normas básicas da língua portuguesa. Começar um período com um parágrafo, com uma letra maiúscula, a própria diagramação do e-mail, para você abordar o seu colega de trabalho, mesmo que seja uma pessoa que você tenha um pouco mais de intimidade, mas ainda assim é preciso que você tenha esse cuidado com a linguagem, mesmo que seja o seu colega da mesa ao lado. É uma relação de trabalho, é preciso esse cuidado com a linguagem. Mesmo, né, ao despedir, né, muito obrigada, atenciosamente. E isso, principalmente no WhatsApp, não tem acontecido. As pessoas não respeitam a linguagem, elas não respeitam nem mesmo o horário, né, o dia. É muito comum uma pessoa te enviar uma mensagem 11 horas, meia-noite. Segue praticamente as mesmas regras de um telefonema. Vai te dar um sinal, né, que você está recebendo uma mensagem. É uma relação de trabalho. É importante ter esse cuidado. Isso faz parte da linguagem. Portanto, é preciso buscar esse equilíbrio. Você falou uma coisa que eu achei importante, né? Veja só,
inclusive a palavra obrigado, né? Às vezes as senhoras, né, as moças, se esquecem, né, e acaba encerrando uma comunicação com obrigado, né? Obrigado. E tem que saber que a palavra obrigado, ela concorda, né, com o gênero, né, da pessoa, né? Se é o homem, então, muito obrigado. Se é a mulher, é muito obrigada, né? Isso é muito importante. E nesse sentido... E se é uma relação comercial, se é uma relação, assim, oficial, que vamos considerar como oficial, não é? É bom que se adapte, né? Isso, e é muito comum o corretor ortográfico, ele faz sugestões, quando a gente envia, ele foi com a sugestão do corretor. Se você percebeu que isso ocorreu, é importante colocar um asterisco e a palavra escrita, né, de forma correta. Mostra que aquilo foi sem que você percebesse. É bom sempre ler antes. Mas não só o profissional da área de letras, ou professor de língua portuguesa, ou o aluno que faz o curso de letras, mas isso serve para qualquer um. Eu preciso de uma linguagem mais profissional, é uma pessoa que não faz parte do meu círculo de amizade íntimo, eu tenho que ser um pouco mais, usar uma linguagem padrão e não uma linguagem coloquial. Então, de verdade, seria essa adequação ao contexto, não é verdade? E aos interlocutores. Se você está na festa, né? Aí tudo bem, né? Inclusive, houve um fato uma vez, né? Que a pessoa, por um descuido, foi visitar um velório e aí ele, ao invés de falar para a viúva, né? Que dar os pêsames, deu os parabéns para ela. Aí veja, como consertar isso, né? Ele até contava que, de verdade, ele falou assim, a senhora está de parabéns mesmo, minha comadre, porque, né, você, né, com tanto amor que você cuidou do fulano, isso. Uma pessoa boa. Mas veja só, há casos que às vezes você tem conserto, mas dá os parabéns à viúva lá pelo velório, pela perda do marido, bastante, não é? É complicado. Então, isso pode acontecer também nessas relações, né? Sim, então é importante uma linguagem bem de trabalho, né? A gente sempre ter esse cuidado com as palavras, com como se escreve, principalmente no WhatsApp. É polido, que observe o contexto e os interlocutores. Eu estou falando com quem e o que? Qual é a minha mensagem? Então, isso é também mais prático, né? Eu acho que muito importante, não é isso? Sim, principalmente objetivo. Nessas relações, né? Objetivo. Bem objetivo. E observar aí, né, o dia. Por que eu vou mandar isso num feriado ou num domingo? Respeitar o horário de trabalho, não deixa as pessoas ansiosas. Às vezes elas não vão resolver o problema naquele momento. Vai criar só uma situação de ansiedade. Então, é importante analisar o horário e a linguagem. Professor, nós estamos encerrando mais esse programa. Quero agradecê-lo, né, mais uma vez. E a você que está nos ouvindo, nós agradecemos e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.